Shalom, povo de Deus, a paz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa, voltamos. Depois de uma semaninha sem lives, voltamos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje teremos uma live poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu avisar aqui aos irmãos que iniciamos a live. Glória a Deus pela vida de vocês. Shalom, pastor Wesley. Pastor Caio já entrou. É apóstolo, né? Coisa boa. Deus abençoe. Eu vou dar uns minutinhos aqui, pastor Caio, para avisar aqui as pessoas que estamos entrando. Vou avisar aqui nos grupos. E aí, quando for 8 horas, eu chamo você, tá certo? Deixa eu avisar aqui aos irmãos. Hoje vai ser poderoso. O pastor Caio vai trazer uma palavra. E confesso para vocês que hoje eu nem ia fazer mais. Já ia remarcar. E aí eu falei com o pastor. E o Espírito Santo disse, não desmarque, faça. Aí o pastor já mandou uma oração. E eita glória, as coisas de Deus acontecem assim. E eu já levantei da cama, que eu estava só a glória e a graça de Jesus. Já levantei, já tomei força, fôlego, o Espírito Santo já me renovou. E estou feliz porque Deus é bom. Então, eu quero glorificar o Senhor Jesus pela vida de vocês que vão poder estar aqui nessa live. Algumas pessoas me avisaram que não vão conseguir estar na live agora, online, porque estão no culto. E amém, eles vão assistir depois. Pelo YouTube eu não tô fazendo online pelo YouTube ainda. Eu apenas pego a gravação e coloco lá. Então tem muita gente que assiste lá. A paz, irmã Ruth, evangelista Marcelo. Então, hoje o pastor apóstolo Caio vai trazer uma palavra poderosa para nós. E eu fico muito feliz porque as pessoas que eu tenho convidado para essa live aqui não é do meu querer, da minha vontade. Mas eu disse, Espírito Santo, na minha oração de Espírito Santo, me guie em todas as pessoas que o Senhor quer que eu convide. Para não ser algo da minha vontade. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, quem tem essa sensibilidade, esse contato com ele, essa amizade, que ele já tinha avisado ao pastor Caio que eu ia convidar. E quando eu chamei ele, ele disse assim, o Espírito Santo já me avisou que você ia me chamar. E eu amo essa forma que o Espírito Santo avisa aos filhos. Então, eu estou muito feliz porque eu achei que eu não ia conseguir fazer hoje. Eu estou aqui cheia de remédio aqui na frente, mas amém. Glória a Deus pela vida dele, que vai trazer a palavra e pela vida de vocês. Então, se você puder, compartilha com outras pessoas essa live, para que possa chegar em mais pessoas. Eu tô com a garganta um pouco inflamada, a voz tá um pouco falha, mas glória a Deus que eu vou ficar aqui, eu só quero receber hoje. Eu vou deixar o Deus ser Deus na vida do pastor. Amém? Então, deixa eu mandar aqui, ver se eu consigo mandar para ele o convite. Cadê Jesus? Me ajuda. Pastor Caio, se o senhor conseguir, me mande o convite. Fica mais fácil. Você me manda o convite e eu aceito aqui, tá certo?
Eu tô avisando aqui nos grupos que começamos. E aí o pessoal começa a entrar depois. Depois de uns minutos, o pessoal começa a entrar, tá bom? Então, se você puder, me manda o convite, pastor, para que eu possa aceitar. Amém, Margarida. Deus abençoe você aqui. É os contatos que Deus faz. Quem faz esses contatos é o Senhor. Amém? Deixa eu colocar aqui o pastor. Eita, glória! Shalom! Aleluia! Deus é bom. Deixa eu Amém, o só tempo virar todo. isso aqui. O tempo todo Deus é bom. Aleluia, obrigada, pastor. É pastor ou apóstolo? Deixa Deus mover. Deixa Deus mover. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. E Amém. porque o Espírito Santo já tinha falado com você, né? Que eu ia fazer o convite. E eu, nas minhas orações, eu disse: Senhor, quem o Senhor gostaria que eu convidasse? Por mim, eu saía convidando muita gente que eu conheço, que são pessoas de Deus, mas o Espírito Santo é quem comanda aqui é Ele. Se ele mandar eu ficar calado, eu fico. Se ele mandar eu abrir a boca, eu abro. Se ele mandar eu falar alguma coisa, eu falo. E aí o Senhor foi me mostrando, assim, pessoa por pessoa. Ele vai me mostrando. E ele me mostrou você. Ele já me mostrou, Amém. já tinha falado já umas 3 semanas. Olha Só aí. que eu tinha esquecido, na verdade. E aí, só que o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né? Ele avisou a você que eu ia lhe convidar. E obrigada por Amém. aceitar, porque antes as minhas redes sociais elas eram cheias de pessoas de árabes, né? Porque eu morava nos Emirados Árabes, de ingleses, pessoas, mas pessoas que vazias que só estavam buscando também coisas vazias. E é o que eu proporcionava nas minhas redes sociais. E hoje é impressionante ver que como o Senhor transformou a minha vida e a nossa vida, a vida de todo mundo que está aqui, que eu creio que a gente não está aqui ligado só por uma live, live por live, não, mas pela transformação do Senhor, do Espírito Santo. E hoje, quando eu falo de Jesus, é engraçado que é muito poucas pessoas que querem ver realmente, porque as pessoas já não é mais aquilo que eles vêm buscar. Eles acham que entram aqui e eles estão achando que eu vou falar alguma coisa ou mostrar alguma coisa que eu não devo. O qual eu já fiz e Uhum. já mostrei. Mas o Senhor é tão bom que Ele tira essas pessoas e traz novas pessoas. As pessoas que têm sede de Jesus, sede do Espírito Santo, sede de aprender. Então, essa sede que eu estou vivendo, eu quero falar para as pessoas que é possível e que é maravilhoso viver isso. Essa sede de buscar tudo que venha de Jesus, tudo que venha para transformar, tudo que venha de Deus, do reino, é algo assim que não tem nem explicação. Uhum. Então, o Senhor tem me conectado com pessoas através das redes sociais, pessoas como você, né? Eu conheci você através de uma live, eu não lembro se foi através do apóstolo Zaid ou se foi de outro pastor, mas eu vi uma live e aquela live ali me prendeu, porque tudo que você falava dava para ver o Espírito Santo na sua vida. Amém. E aí eu disse, Senhor, é pessoas assim que eu quero me conectar. Se não for assim, Pai, tire. Se for para tirar, tire. E saiu 500 mil pessoas do meu Instagram. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque o Senhor tira e o Senhor dá na hora dele, traz as pessoas. O Senhor é quem levanta, o Senhor também é quem abate na hora. Então, que a honra e a glória seja para Ele, o louvor, a adoração, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso
sacrifício. Então, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus pela sua vida e gratidão por você ter aceitado. Amém? Amém. Então, Glória a Deus. Deus é bom. eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida e depois deixa Deus ser Deus e quem comanda aqui é o Espírito Santo através da sua vida, tá certo? Amém. Amém? Então, eu quero fazer uma oração. Quem puder fechar seus olhos, quem não puder, entre em espírito. Amém? Para que o Senhor venha fazer a vontade dele nessa live. Através da vida do pastor, apóstolo, do homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce, maravilhosa presença nessa noite. Eu quero glorificar ao Senhor Jesus, porque quem faz essas conexões, quem faz tudo isso aqui acontecer é com a permissão dele. Senhor Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço nessa noite. E nós te amamos, Senhor Jesus, e nós te glorificamos porque é a ti toda honra e toda glória. Obrigada, Pai, por me permitir estar aqui hoje e fazer essa live para te honrar, te glorificar. Não para glorificar homens, porque nós somos apenas vasos, mas para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço que, se possível, o Senhor possa usufruir da vida do teu filho, não usar, mas que o Espírito Santo de Deus flua através da vida do teu filho, do pastor Caio. Que o Senhor possa derramar o céu da glória sobre a vida dele, para que ele fale a tua palavra, a tua verdade, as tuas unções, o teu poder, Pai. E que o Senhor possa trazer uma revelação da glória do teu reino para as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, através do teu filho Jesus, tocar o nosso coração e nos transformar. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento tão grandioso que é para te celebrar. Obrigada, Pai, por nos mostrar os nossos erros e nos fazer entender que sem ti nós não somos nada, Senhor. E através dessas lives, o Senhor tem nos ensinado a cada vez mais nos diminuir para que o Senhor cresça através da nossa vida. Senhor, o Senhor tem total liberdade aqui. Faça a tua vontade, Pai, através da vida do teu filho. Faça a tua vontade, o tempo é teu, a vontade é tua, essa live é para ti. E nós apenas te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos e te honramos, Pai. Que toda honra seja para ti, Senhor. Muito obrigada por essa live. Muito obrigada pelos contatos que o Senhor tem me permitido fazer, através de homens e mulheres de Deus. Que o Senhor continue tirando quem não for para ficar e que o Senhor continue trazendo as pessoas que o Senhor quer nos conectar para que a gente cumpra o nosso propósito, Pai, com excelência. Excelência para ti e por ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. A live aqui travou. Vamos ver se volta. Gente, travou a live, mas em nome de Jesus nós vamos fazer. Cadê o pastor Caio? Cadê ele, Jesus? Eita glória. Voltou? Dani, me fala, coloca um joinha se voltou. Que eu acho que a conexão com o pastor Caio caiu.
Mas nós apanha ele do chão e nós vamos fazer essa live em nome de Jesus. Voltou? Me coloquem um joinha, por favor. Voltou, glória a Voltamos. Deus. Eita glória! Eu não sei qual travou, se foi o meu, se foi o seu. Pois é, eu também não sei não, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir fazer. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pronto, eu desconectei aqui outros aparelhos para ficar só nesse. E aí eu fiz a oração e agora o Senhor tem Uhum. total liberdade, pastor. Amém. O pessoal está dizendo aí que voltou, mas a imagem está um pouquinho ruim. Pessoal, compartilha aí com a gente aqui como é que está chegando a imagem para vocês. Eu estou acompanhando aqui por outro aparelho também. Me diga aí como é que está chegando a imagem, como é que está chegando o som. Aqui para mim já tá tudo certo, está dando uma oscilação, mas eu acredito Eu acho que que vai ser agora deu isso. uma melhorada. Aqui eu estou acompanhando aqui pelo meu retorno aqui, tá tudo certo. Amém? Eu quero Amém. pedir para você que está conectado, já envia para o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos ter um tempo muito precioso aqui. Eu creio. E eu quero agradecer a Heloísa pelo convite, pela confiança, pela obediência, sensibilidade ao Espírito Santo. A gente se conheceu pessoalmente, né? O apóstolo Zaite nos apresentou lá na casa do Pai, lá na igreja do apóstolo Sérgio Lopes. Foi um tempo muito precioso. Ele tá lá hoje. Hoje eles estão Tá. lá, recluso. Ele mandou a foto e falei, meu Deus, que saudade desse ambiente. Bom demais. Mas eu creio que o mesmo Espírito do Senhor que está se movimentando lá, está se movimentando aqui também. Então eu quero Amém. pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, envia, porque basta uma palavra do Senhor e ele muda a sua vida, a sua história, Eu a creio. sua trajetória, né? A Heloísa estava falando sobre Deus retirar pessoas, Deus trazer pessoas. Quando a gente começa a entrar no tempo de Deus para as nossas vidas, Deus ele faz isso. Deus ele remove aquilo que não vai edificar, aquilo que não vai agregar, aquilo que pode atrapalhar o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que ele tem na nossa vida. E Deus ele começa a conectar aqueles que vão agregar na nossa vida. E eu sempre tenho feito uma oração, eu falo assim: Pai, me conecta com os teus amigos. Eu quero ser amigos dos amigos de Deus. Porque Amém. se eu me tornar amigo dos amigos de Deus, você acha que eu não vou conhecer mais de Deus? Você acha que eu não vou ter mais fome, mais sede? É isso que eu quero. E esse é um ano, nós estamos dentro de um ano profético, e eu lembro que quando deu a virada de ano, Deus me deu uma palavra sobre esse ano, e ele falou assim, que esse era um ano de conexões, conexões divinas. Era um tempo onde Deus estava fincando conexões, estabelecendo, onde Deus estava movendo, onde Deus estava recalculando rotas. Então, eu creio que você tem visto isso na sua vida, eu tenho visto isso na minha vida, e esse é o mover do Espírito. Quando a gente anda na dependência do Espírito Santo, ele faz do jeito dele. Né? A gente precisa confiar, a gente precisa mergulhar. E E ele é vai o nome da fazendo live, conforme. pastor. O nome da live é O Mover do Espírito. Olha aí, ó. Então, querido, o Espírito Santo ele vai movendo aqui. Deus me deu uma única palavra, um único versículo. Depois disso, eu não sei o que ele vai fazer, né? Mas ele vai mover. Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês aqui. Livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Joel 2, 28. Eu amo esse texto. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Você que pode, coloca aí nos comentários para que seus irmãos possam anotar. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Fala algo muito interessante. Diz assim, ó. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
os idosos terão sonhos e os jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Deus ele levanta Joel em um tempo que há muito não se ouvia a voz de Deus. E Deus libera uma profecia, uma palavra sobre um derramar do Espírito que era totalmente desconhecido. Porque naquele tempo, na antiga aliança, quando a gente começa a mergulhar nas Escrituras, a gente vai ver que o Espírito Santo ele vinha sobre três tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes para que eles pudessem servir ao Senhor, para que eles pudessem executar uma missão dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então, os sacerdotes eles recebiam uma capacitação do Espírito para ministrar ao Senhor. Só que o Espírito Santo não vinha e permanecia sobre eles. O Espírito Santo vinha para que eles cumprissem uma determinada função, uma determinada missão, e o Espírito Santo se retirava deles. Então tinha os sacerdotes. Segundo, tinha quem? Os reis. O Espírito Santo vinha sobre os reis, ungindo eles, para que eles pudessem governar sobre os povos debaixo da lei de Deus. Só que nós vamos ver que muitos ali também se distanciaram de uma caminhada com o Senhor. Mas aqueles que foram submersos, se submeteram ao Espírito Santo, eles tiveram um reinado de governo, de honra, de frutificação, de crescimento, de prosperidade, assim por diante. O terceiro tipo de pessoas que o Espírito Santo vinha era sobre os profetas. Por quê? Porque os profetas simbolizavam a conexão entre Deus e o homem. Então, quando o Espírito Santo vinha sobre os profetas e eles profetizavam, eles estavam trazendo, e a palavra profeta no original significa porta-voz de Deus, então eles traziam uma mensagem direta com Deus. Por isso que quando eles iam consultar a Deus, eles iam até os profetas. Eles ouviam exatamente de Deus e transmitiam para o povo. Então, quando Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel ele relata, ele profetiza, o que acontece? Entra uma abelha aqui. Toda vez que eu falo sobre isso, entra uma abelha aqui. Misericórdia. Vamos lá. Eu já fico esperto. Do nada aí. Então, Joel capítulo 2, versículo de número 28, quando Joel profetiza, e nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens, os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, era algo extremamente inédito. Porque eles sabiam que não era assim derramado o espírito. Só que Deus estava liberando algo que iria acontecer lá na frente. E eu falo para você, passou-se mais de 400 anos até que se cumprisse essa profecia. E é aqui que eu quero começar a entrar. Quantas palavras Deus liberou sobre as nossas vidas e que a gente olha e fala assim, nunca vai acontecer. É ou não é? Nós temos uma mentalidade que, assim, se Deus falar agora, a gente quer que aconteça assim, ó. Na hora. Existem tempos de cumprimento. Toda palavra que Deus libera sobre as nossas vidas, antes de se manifestar, ela sempre vai nos encaminhar primeiramente para o alinhamento. Para que aquilo que Deus falou venha se cumprir. Então perceba que quando ele libera, ele começa dizendo, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele não disse sobre alguns, ele disse sobre todas. Então todas aqui está se referindo ao quê? Todas as pessoas que podem e serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1, Jesus fala o seguinte para os discípulos. Vão, permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o poder do Espírito Santo sobre vocês. Só que ele libera algo também. E ele diz, e aí sim, vocês serão as minhas testemunhas. E vale a gente lembrar algo aqui. Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. No livro de João, Jesus reúne os discípulos e fala assim, recebeis o Espírito Santo. E sopra sobre eles. Sopra sobre eles. E eles recebem o Espírito Santo. Só que agora eles precisavam de um revestimento de poder. Eles precisavam de um revestimento do alto.
Eles precisavam que o poder do Espírito Santo viesse sobre eles, para que eles pudessem testemunhar acerca de Cristo. Sabe o que eu aprendi, Luísa? Que eu só posso ser uma testemunha de Jesus a partir do momento que eu sou revestido do poder de Deus. Uau. Porque a testemunha de Cristo, ela é totalmente diferente de uma testemunha normal. Você vai perceber que Jesus, ele chama os discípulos, ele se apresenta para os discípulos, ele ensina os discípulos, e depois ele fala assim, agora é a vez de vocês. Vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, e anunciem que é chegado o reino de Deus. Mas como que eles iriam fazer isso? Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Então, o que iria validar eles serem uma testemunha de Cristo não era somente eles testemunharem acerca de Jesus, mas era eles carregarem o poder do Espírito Santo sobre eles. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Só que uma coisa é a fé vir. Como que ela vai ficar fortalecida? A palavra diz que a fé, ela se fortalece no poder de Deus. Aleluia. A palavra diz que o poder de Deus, no Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. A palavra diz que nós erramos, muitas das vezes, porque nós não conhecemos o poder de Deus. Então, ali em Atos capítulo 1, versículo 8, esse poder, ele é o poder dunamis, que vem da palavra dinamite, que significa um poder explosivo, um poder miraculoso. E a palavra poder também significa influência. Então, o que Jesus está dizendo ali? Olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que a influência do Espírito Santo venha sobre vocês, vocês sejam influenciados por ele, você comece a manifestar aquilo que eu coloquei dentro de vocês. Vocês vão começar a ver milagres extraordinários, sinais extraordinários, milagres miraculosos através da mão de vocês. Mas permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o poder do Espírito. Aleluia. E eles permanecem. Atos capítulo de número 2. A palavra diz assim, estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu como um som impetuoso, e foi derramado sobre eles línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. Perceba que ninguém ficou sem receber. Todos que estavam ali receberam. E eles se levantam cheios do Espírito Santo, embriagados pelo Espírito Santo, falando em outras línguas. Eu imagino um olhando para a cara do outro e começando a falar em línguas, o outro sem entender, o outro falando em línguas, ao ponto das pessoas que olharam aquilo dizerem assim, eles estão embriagados, são 9 horas da manhã, eles estão embriagados. E aí Pedro se levanta em autoridade e fala assim, não, o que está acontecendo aqui é o derramar do Espírito Santo. É o que Joel profetizou. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E sabe, esse derramar do Espírito, ele não parou. Ele começou em Pentecostes, mas ele continua até os dias de hoje. E é muito interessante porque toda vez que o Espírito Santo ele toma conta de um lugar, a primeira manifestação que acontece não é as pessoas caírem tocadas pelo poder de Deus. Não é as pessoas começarem a falar em línguas. A primeira manifestação que acontece, sabe qual é? Profecia. Quando o Espírito Santo toma conta de um ambiente, a primeira coisa que começa a acontecer é a profecia. Por quê? A profecia genuína, ela vai te alinhar aquilo que Deus está liberando sobre aquele ambiente. Eu e você, nós precisamos nos alinhar aquilo que Deus está dizendo. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. E nós precisamos nos alinhar a essa palavra. Independente do que ela vai custar para a gente. Independente do preço que nós vamos pagar. Independente de quanto e quando a gente vai ter que caminhar, aonde que a gente vai estar. Mas se Deus nos deu uma palavra, quem precisa crer nessa palavra, a primeira pessoa sou eu.
Então perceba que ele começa dizendo: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Só tem o direito de profetizar, biblicamente falando, aqueles que têm um coração puro. Por isso que a palavra se compara a filhos, como crianças. Porque para você profetizar envolvido, direcionado pelo Espírito Santo, você precisa ter o coração puro. Isso é tão real porque o apóstolo Paulo vai dizer: você pode falar, até se eu falasse a língua dos anjos, se eu fizesse tudo o que eu tenho que fazer, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então a pureza do coração nos permite profetizar aquilo que vem do Espírito. Aquilo que eu ouço de Deus. A profecia, ela tem três funções: edificar, consolar e encorajar. Algumas versões dizem exortar. Essa palavra exortar, ao contrário que muita gente acha que é bater, é pressionar, é castigar, né? Ó, vou te exortar, a pessoa já fica com medo, né? Quando vinha as irmãs do coque, eu não sei você, mas quando vinha, na época que eu era pequena, as irmãs do coque, eu cresci na Assembleia, minha mãe falava isso: olha, se a irmã fulano de tal te ver, Deus vai usar ela para dizer que você está desobediente. Eu era criança. Quando eu via a irmã do coque vindo de longe, sabe o que eu fazia? Eu me escondia debaixo do banco da igreja, eu ficava lá quietinho. Ou eu nem olhava, porque eu sabia que se eu olhasse, algo ia dar ruim. Então a gente achava que exortar era isso. Só que exortar no original significa encorajar, impulsionar, levar você a viver aquilo que Deus tem para sua vida. E quando a gente passa a entender isso, o nosso modo de enxergar o mundo espiritual e viver aquilo que Deus tem para nossas vidas muda totalmente. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Olha só que interessante. Isso daqui eu anotei. Damos louvor a Jesus. Amós capítulo 3, versículo de número 8, diz algo muito interessante. A palavra diz assim, ó: ora, o leão rugiu, quem não temerá? E Yahvé Adonai soberano falou, quem não profetizará as suas palavras? A palavra profecia, ela vem de uma palavra hebraica chamada Naba. N-A-B-A, Naba. E Naba significa agir sob a influência do Espírito de Deus. A partir do momento que Deus ele nos toca, a partir do momento que você é ungido por Deus, você é ungido por Deus, você começa a se tornar uma profecia viva. Uau. Porque agora você começa a caminhar debaixo da influência do Espírito Santo. A Bíblia fala que nenhuma profecia vem da vontade do homem. Sabe como assim? Sabe quando o pastor fala assim: fulanos, vira para a esquerda, vira para a direita. Fala assim: eu profetizo uma semana abençoada. Aí a gente vai e fala. Isso não é profecia. Isso é uma palavra profética, é uma declaração profética. A profecia em si, ela vem debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Então, quando você está ali diante da presença de Deus, quando você está diante da presença, eu falo assim, Heloísa, tem pessoas que falam assim, né? Senhor, eu entro na tua presença agora. Aí depois ela vai orar de novo, eu entro na tua presença. Aí eu penso, será que ela entra e sai, entra e sai? Como é que é isso daí? Porque eu aprendi a viver na presença, não sair. Aleluia. Permanecer, né? Quando você permanece na presença de Deus, quando você é ensinado por Ele, você começa a agir debaixo das inspirações do Espírito Santo, você vai perceber quão grandioso que é as palavras que Deus libera através da sua vida. Sabe, aquilo que Deus coloca dentro de mim, dentro de você, é para ser resposta de Deus na vida de pessoas. Seja dons, seja unção, seja talentos, seja recursos, sejam influências. Tudo isso Deus coloca para que seja a resposta de Deus à vida de pessoas. Eu disse isso hoje pela manhã. Você é do tamanho das respostas de Deus na vida de pessoas. Uau. Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Eu vou alcançar pessoas que você não vai alcançar. Talvez os irmãos que estão aqui, talvez não, tenham convicção.
vão alcançar pessoas que eu e você não vamos alcançar. Mas quando eles se movem debaixo da influência do Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo, sabe o que acontece? Começa a ter mudança de destino. Essa palavra naba, ela deriva da palavra, a palavra bara, deriva da palavra naba. E essa palavra bara significa criar, mudar, transformar, gerar algo novo. Ah, e como assim? Você já viu que quando você recebe uma profecia vinda de Deus, ela cria algo novo dentro de você? Ela transforma? Ela muda? Quantas profecias, quantas palavras impulsionadas pelo Espírito Santo você recebeu que mudou o seu destino? Que mudou a sua rota? Amém. Que fez recalcular. Olha, naquele dia, acho que no dia seguinte, que a gente estava lá no Apóstolo Sérgio, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui diante do Senhor com alguns questionamentos. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de algumas confirmações. Eu preciso que o Senhor valide algumas coisas no meu espírito. Eu falo para você, eu falei com Deus e não falei com mais ninguém. Quando eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Primeira vez que ele bateu o olho em mim, ele já começou a disparar. Deus falou isso, Deus mandou te falar isso, isso, Deus está fazendo assim, assim. Obrigado, Jesus. O primeiro dia já começou, imagina o restante. Heloísa, todos os dias ali, Deus me pegou de jeito, Deus me virou da vez. Deus deu um up. Deus começou a dar direções, instruções, confirmações, alertas. Tinha coisas que Deus liberava para mim e Deus confirmava através dele. Ambientes, conexões e se mover debaixo da sensibilidade do Espírito Santo. Amém. Quando a gente aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, o modo que Deus se manifesta e que ele fala conosco é totalmente diferente. A palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, o livro de Romanos fala isso, estes são filhos de Deus. Perceba aqui, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Isso fala de maturidade. Aprender a ser guiado pelo Espírito não é de uma hora para outra, a gente vai construindo. A gente vai caminhando debaixo da direção de Deus. Tem um texto que eu peguei para mim, onde a palavra diz assim, sem mim, nada podeis viver, podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Eu li viver da irmã ali, botei no versículo. Sem mim, nada podeis fazer. O que eu entendo com isso? Que ter uma vida profética, uma vida movida pelo Espírito Santo, precisa ser uma vida em conjunto com o Senhor. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? A vontade dele. Então, para que eu faça essa vontade dele, eu preciso primeiro me submeter a ele. Eu preciso seguir as direções dele. E, querido, é fácil? Não é. Se alguém falar para você, é fácil, entra no quarto, fecha a porta e fala, Espírito Santo, fala comigo, você vai ouvir a voz dele. Meu irmão, não vai nessa que não é tão fácil assim, não. Bom se fosse. Eu demorei anos para ter a primeira vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. E foi algo que eu vim construindo. Algo que eu fui edificando. Porque a primeira coisa que Deus faz quando você começa a buscar intimidade, ele começa a tirar de você todo o ruído que te atrapalha de ouvir a voz dele. Ele começa a tirar toda a intenção contrária do seu coração. Ele começa a alinhar você. Ele começa a purificar você. Ele começa a ativar os seus sentidos. E isso você vai construindo com ele dia após dia. Isso é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo. Então, as pessoas veem o público, mas as pessoas não veem o secreto. Porque tudo começa aonde? Aonde ninguém te vê. Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele já está em secreto, ele te recompensará o quê? Publicamente. Ou seja, você só manifesta publicamente aquilo que você tem no seu lugar secreto. Acabou. Pastor, a maioria dos cristãos, eles não querem esse secreto.
Eles querem a oração, eles querem a profecia, eles querem viver os milagres, eles querem tudo que Deus quer proporcionar e que Deus já até prometeu na vida deles. Mas ninguém quer pagar preço, ninguém quer orar, ninguém quer acordar de madrugada, ninguém quer jejuar. E isso eu vejo porque o público que normalmente me segue, eles pedem oração e amém. Mas quando eu digo assim, ó, vamos entrar num propósito, você vai orar, eu vou orar, não vamos fazer só por fazer. Vamos orar e vamos fazer um propósito. Vamos jejuar, vamos pagar preço. Vamos ouvir a voz Uhum. dele para a gente fazer alguma coisa e tomar a decisão. Aí quando eu chamo, eles não querem. Não, não Eu achei posso, que era não, só não aqui que consigo. acontecia isso. Oi? Eu achei que era só aqui que acontecia isso. O pessoal não quer pagar preço, não quer jejuar. Essa semana uma pessoa me procurou. Ó, irmã, ore por mim e tal, eu tô passando por um problema. E amém. Se tem uma coisa que o meu coração queima e borbulha, é olhar para as pessoas como almas, não como pessoas que eu tenha que ter algo em troca do que eu vou dar. Uhum. Mas eu olho para as pessoas, eu estava orando aqui, e tem momento que eu digo, Senhor, é uma misericórdia tão grande, porque assim como eu já fui perdida no mundão, e pela misericórdia eu estou viva. Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim. Teve pessoas que oraram por mim que eu nem conhecia elas. Senhor, eu quero olhar para essas pessoas como almas que precisam de ajuda. Mas, Uhum. infelizmente, as pessoas não querem pagar preço. Não querem abrir mão até do seu tempo para buscar as coisas de Deus. Aí, quando vem os dias maus, porque vem, você não está pronto para o dia mau. E o Exato. dia mau bate na nossa porta. Então, teve uma coisa, uma frase que o deputado Nicolas Ferreira falou que eu peguei essa frase para minha vida, que ele falou assim: todos os dias nós nos sujamos, todos os dias nós temos que nos limpar. Todo dia eu tenho que me alimentar também. Assim como a gente se alimenta a gente almoça, toma café da manhã, você tem as suas refeições e tem que ter também o seu alimento espiritual, senão você não aguenta os dias Uhum. maus. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Os problemas também não. Então, todo dia nós nos sujamos, todo dia nós nos limpamos, todo dia nós também nos alimentamos. Então, Exato. pode continuar e deixa Deus fluir. Você me lembrou de algo que a palavra fala no livro de Efésios, para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos resistir firmes nos dias maus. Então, muitas das vezes a gente faz o quê? A gente se reveste na armadura de Deus no dia mal. Não, revestir é antes de acontecer, para que nós possamos permanecer firmes. E, de fato, olha, o que eu já ouvi de desculpas sobre vida de oração, você não tem noção. Você não tem noção. Nós sabemos que existem pessoas que muitas das vezes estão fracas na fé, isso é verdade. Mas nós também sabemos que existem pessoas que elas não querem morrer para nascer em Deus. Olha só, Deus fala o seguinte para o povo de Israel: Moisés, fala para o povo que amanhã eu descerei no meio de vós. Fala para o povo se santificar, o povo se preparar, se separar. Aí o que acontece? Moisés transmite isso. Aí o povo jejua, se separa, se consagra. Na hora que Deus vai se manifestar, a palavra diz que o monte começa a tremer, começa a fumegar, começa a ter clangor de buzina, som de chofar, fumaça, fogo. Ou seja, Deus chegou, né, chegando, fazendo barulho, tremendo tudo. A palavra diz que o povo olha e tem. O povo tem medo. E Moisés está de frente, falando com o Senhor. E é interessante que a palavra fala assim, ó, que Deus falava com Moisés. Moisés falava com Deus
E Deus respondia a Moisés no meio do trovão. Você já pensou isso, Luísa? Você tá olhando, conversando, então, Deus, hoje tá desse jeito e lá, tá bom. E a pessoa olhando, essa menina tá doida. Mas você está ouvindo a voz de Deus. Deus estava falando com Moisés no meio do trovão. Sabe qual que é o problema de quem não tem uma vida de oração? É que quando Deus fala de uma forma diferente, ela se escandaliza. Porque ela tenta padronizar o meio que Deus deve falar. Agora, para quem tem intimidade com Deus, qualquer lugar é um lugar propício para ouvir a voz de Deus. Meu Deus. Independente de onde ela estiver. Ela consegue perceber a voz de Deus, ela consegue ouvir a voz de Deus, ela consegue interagir com a voz de Deus onde ela estiver. Jó 33:14 diz o seguinte: uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta a falar de Deus. A palavra não diz que Deus parou de falar. A Bíblia não diz que quando você fala com Deus, Deus não fala com você. Pelo contrário, a palavra diz que Deus fala de diversas formas, mas nós não nos atentamos à voz de Deus. Então o problema não está em Deus falar, o problema está em nós ouvirmos. Só que como que eu vou conhecer a voz de Deus se eu não tenho relacionamento com Ele? Eita, Jesus. Como que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus se eu não gasto tempo com Ele? Eu ouço muitas pessoas dizendo, Caio, eu não sei diferenciar se é Deus ou se não é. É incrível porque elas não conseguem diferenciar quando Deus fala com ela. Mas elas conseguem diferenciar quando é o demônio que fala com ela? Aí eu te pergunto, com quem ela tem mais tido intimidade? Está tendo com quem? O pastor Hernani Santos fala algo e eu peguei isso daqui para mim. Ele falou assim, olha, quem ora, ouve a voz de Deus. Aí eu acrescento, quem não ora, ouve a voz de quem? Porque uma voz sempre vai te governar. Qual voz está nos governando? Então, quando Deus ele fala com Moisés no meio do trovão, o que acontece? Moisés vira para ver o povo já bateu perna, está longe. Moisés vai atrás por ele e fala: o que vocês estão fazendo? Deus desceu para se revelar. Era a primeira visitação de Deus diante do povo. Eles temeram. A palavra diz que eles olharam para Moisés e falaram assim: Moisés, não fale Deus conosco para que não morremos. Fala tu e ouviremos. Eu disse, quantas pessoas fazem isso? Olha, pastor, ora por mim. Olha, profetisa, ora por mim. Ó, missionário, ora. É o crente, como diz, não, o crente 6 horas. 6 horas, vocês fazem, vocês buscam. Aí ela chega e fala bem assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas ela nunca se abriu para isso. Quando eu fui conhecer a minha esposa, se ela me ligasse, eu não ia saber quem era ela. Eu ia lá e ia falar, quem é? Quem está falando? Eu virei íntimo da voz dela e dela, não foi de uma hora para outra. Foi tempo, foi construindo, conhecendo o dia. Hoje eu olho para ela e falo, vixe, o dia não tá bom. Opa, ela tá de boa. Eu já sei, quando eu falei, tá tudo bem, dormiu bem, ela, aham, eu já sei, isso, ó, perigo. O centro de alerta já. Se ela me ligar do telefone de alguém em qualquer lugar, pela voz dela eu já vou saber. Se ela passar de carro por mim e der um grito, eu vou saber que é ela. Se ela falar do jeito que eu chamo ela e ela me chama, eu vou saber que é ela. Por quê? Porque eu gasto intimidade, tempo com ela. Agora, por que muitas das vezes a gente tem o mau costume de ficar assim, Deus, confirma. Deus, confirma. É errado você pedir confirmação de Deus? Jamais. Agora, eu não consigo entender como que uma pessoa há 10, 15, 20, 30 anos caminhando com o Senhor ainda não aprendeu a discernir e a reconhecer a voz dele. Sabe, a média, isso é uma pesquisa, a média de oração que um cristão ele gasta por dia é de 3 minutos. Nossa. Acredita? Meu 3 minutos. Meu irmão, 3 minutos é o que eu gasto só acordando, dando bom dia pro Espírito Santo. Eu vi um podcast uma vez e estavam jovens e uma senhora, uma missionária, e eles estavam falando sobre oração. E eles falando assim, porque é difícil orar. Eu não consigo nem orar 15 minutos por dia.
E Meu Deus, começaram a debater um com o outro, e aquela mulher olhando. Pastores, viu? Jovens pastores. E aquela mulher olhando, e perguntaram: você ora quanto tempo por dia? Ela falou assim: eu oro 8 horas por dia. meu Jesus. Você tinha que ver a cara deles orar. Mas como que você consegue fazer isso? E as coisas que você tem que fazer, os seus afazeres, ela vê assim: isso nunca me atrapalhou de orar. Sabe o que é isso? Prioridade. Prioridade. Talvez as pessoas dizem: ai, mas é porque eu trabalho, eu estudo, eu faço isso. Olha, eu tive uma vida, Luiz, de oração. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu desativar o fone aqui, então. Só um momento. Tá melhor agora? Melhorou bastante. É. Nossa, você tinha que ter me avisado desde o início. Eu no começo eu perguntei aos irmãos, tá bom. Aleluia. Vamos lá. O que que acontece? Lá no começo da minha caminhada, eu tive que aprender a edificar uma vida de oração. E isso não foi de uma hora para outra. Foi algo construído. Eu acordava para estudar de manhã, trabalhava à tarde, tinha muitas das vezes compromisso com a igreja à noite, mas eu precisava ter minha vida de oração. E eu falo para você, quando eu comecei a orar, a buscar o Senhor, a buscar essa intimidade, essa sensibilidade ao ponto de ouvir a voz de Deus, não foi de uma hora para outra. Eu falo para você, eu comecei orando 7 minutos. 7 minutos. Mark Murdock disse assim uma vez em um livro: você quer começar a edificar uma vida de oração? Não tente uma hora, porque você vai falhar. Tente 7 minutos. Eu olhei assim e falei: Deus, mas eu consigo orar mais de 7 minutos. Aí no livro dizia assim: eu sei que você consegue orar mais de Tá sete travando minutos. um pouquinho. Eu não sei se é aqui no meu telefone ou é no seu, mas deu uma travadinha. Mas agora acho que já Para melhorou. mim, para mim travou a sua imagem. Então deve ser alguma das internets, ou é a minha ou é a sua. Mas prossiga, vá, prossiga. Aí Mike Murdock falava assim no livro: eu sei que você consegue orar mais de 7 minutos. Mais ore 7. Aprenda a ter constância. Amém. Eu comecei orando 7 minutos. Eu vou te falar, era fácil? Não. Era prazeroso? Nem pensar. Eu olhava assim, passou 1 minuto, falei: Deus, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Falta 6 minutos ainda. E sabe, eu tentei tudo que é jeito. Eu ia lá, pegava a roda de oração, que era uma imagem que tinha hora e 10 minutos pela família, pelos amigos, pela casa, pela igreja. Tentei fazer de tudo que é jeito, mas quando ele falou dos 7 minutos, eu falei: Deus, eu vou fazer isso aí. Comecei a orar 7 minutos por dia. De 7, ele tinha lá, segunda semana, dobre, vai dobrando. Quando eu fui ver, eu orava 1 hora por dia. E não era um peso, era um prazer. É Só isso. que algo dentro de mim dizia assim: tem mais. Tem mais. Lembre-se, de manhã eu acordava, era 7 horas, porque eu tinha aula. Depois da aula eu ia para o trabalho. E eu falava assim: Deus, eu quero mais. E a minha oração, Heloísa, era uma oração que, naquele tempo, no lugar que eu congregava, não ensinava sobre isso, mas eu dizia assim: eu quero falar com Deus como se estivesse falando com um amigo. Eu quero andar na rua, eu quero falar com o Senhor, eu quero te ouvir como se alguém tivesse do meu lado. É assim que eu quero. Só que ninguém nunca tinha me dito que o Espírito Santo era uma pessoa. Que ele se relacionava. As orações que eu aprendi era como se Deus vivesse na terra do Shrek, tão, 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 tão distante. Era algo quase que, sabe, Deus longe. E aí eu comecei a orar 1 hora. De repente, 1 hora e meia. De repente, 2 horas. E aquilo ali começou a levar a proporção que foi aumentando. E eu comecei a gastar tempo. Quando eu fui ver, era 3 horas, 4 horas, 5 horas. Meu Deus, que coisa Quantas vezes eu maravilhosa. terminei de orar 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. E não era repetindo oração, não. O Espírito Santo está movendo. 6 horas da manhã eu falava: meu Deus, daqui a pouco eu tenho 1 hora para acordar. Deus, o que eu vou fazer? Eu não dormi. Aí eu fazia uma oração: Senhor, me dá o sono do justo. Eu dormia 1 hora.
despertava como se eu tivesse dormido horas e horas. Isso foi lá para 3 anos assim. Sabe, 3 anos, Deus foi mudando, movendo as coisas. E esse tempo de oração, ele não mudou. As pessoas falam, eu tenho compromisso cedo, sabe o que eu faço? Eu acordo antes. Você falou sobre a campanha de oração. Eu marco de vez em quando as campanhas com os irmãos, 7, 14, 21, 40 dias de jejum. Vamos se encontrar de madrugada para orar. Começa às 3, 1h30 eu já tô ali. Xarabacanta, Eita recatarara. glória! Mentira. Aí eu olho e falo assim, amanhã eu vou acordar mais cedo. Aí lá vai, 1h da manhã eu tô lá. Às vezes nem durmo, falo, não, vou ficar acordado aqui, tô aqui. Recalabracatara. Sabe, começa a incendiar você quando você entende que estar com ele, querido, é sobrenatural. A palavra diz que sem ele nada podemos fazer. Então, se nós somos entregues a ele, como que eu vou querer fazer algo sem ele? Não tem como você andar movido pelo Espírito Santo sem uma vida de intimidade, uma vida de oração. Um dia um pastor me perguntou, um pregador, ele mandou uma mensagem e falou bem assim, Caio, eu preciso orar todos os dias. Eu nunca tinha pensado que um dia um ministro de Deus ia me perguntar isso. Eu preciso orar todos os dias? Eu falei, você toma banho todos os dias? Ele, sim. Você come todos os dias? Você toma água todos os dias? Comecei a fazer perguntas, ele, sim. Falei, por que você não para de tomar banho? Ele, não, porque eu vou ficar fedido, minha esposa não vai querer estar junto comigo. Por que você não para de comer? Por que você não para de tomar água? Não, porque senão eu vou ter sede, eu vou ter fome, eu vou ficar fraco. Eu falei, BC, a sua vida de oração é exatamente igual. Uau! A sua vida de oração define o seu relacionamento com Deus. Acabou. 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 E oração não é repetições, não, querido. Quando a gente fala de oração, a oração é só a porta abrindo para que você feche, entre na intimidade e gaste tempo com ele. Imagina você está no seu quarto, você abre a porta, oração. Trancou a porta, o que acontece ali? Intimidade. Na oração é nós que falamos com Deus, na intimidade é os dois falando. Deus fala de um jeito, você discerne, você fala, Deus responde. É interação, é relacionamento, é intimidade. E ser movido pelo Espírito é dessa forma. Se você pegar todos os grandes homens e mulheres que Deus levantou até hoje, eles gastavam o quê? Tempo de oração. Eles oravam 3, eles oravam 4 horas, 5 horas por dia. E eu falo para você, quando eles iam pregar o evangelho, você vai pegar John Wesley. John Wesley não tinha trem, tinha trem, mas ele não tinha avião, ele ia a cavalo. Alguns caminhavam dias e dias. E aqueles homens conseguiam ter vida de oração. Sabe, o que define o nosso relacionamento com Deus é a prioridade. Não adianta eu dizer que amo o Senhor se eu não gasto tempo com Ele. Acabou. Não adianta. Ah, Senhor, eu te amo, mas você não gasta tempo com Ele. Existem pessoas, Heloísa, que faz muito tempo que Deus não ouve a oração dela. E se ela começar a orar hoje, é capaz dos anjos se levantarem e cantarem aleluia. Eu já tô Olha até com aí, tá vontade que vivo. acaba a live aqui para eu ir orar já tô falando, já tô... Tem gente que os anjos olham e falam, olha, tá vivo ainda, achei que tava sumido. Faz tempo que não aparecia aqui. Então, relacionamento, vida com Deus é dia após dia. É bom você receber uma palavra, é ótimo. É bom Deus usar alguém? É perfeito. Mas sabe o que é melhor? É você saber que você ouve a voz dele. Que você é amigo dele. Que você tem relacionamento. Quando Jesus falava assim, olha, Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Eu olhei esse texto e falei, peraí, o Senhor sempre me ouve? Então tem a possibilidade de eu falar com Deus e ele não me ouvir? Jesus estava dizendo assim, eu tenho intimidade. Eu tenho relacionamento. E eu sei que por causa disso ele me ouve. A palavra diz que vai chegar naquele grande último dia e, infelizmente, acontecerá que muitos vão dizer, Senhor, curei em teu nome, expulsei em teu nome,
preguei, fiz conferência, fiz isso, fiz aquilo, fiz um monte de coisa. Jesus vai falar assim: não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus não vai negar o que eles fizeram. Jesus vai falar assim: vocês fizeram, trazendo para o nosso contexto, para ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Maravilha, vocês cumpriram, vocês fizeram, mas quem são vocês? Quem são vocês? Porque maior para Deus não é o que você faz, é quem você é nele. Aleluia. Sabe, eu passei um tempo de muito grande, eu já estou encerrando, gente. Eu passei um tempo que eu estava fazendo muito para Deus. E você fazer e estar com Ele é uma linha muito tênue. Às vezes a gente entra muito no fazer e esquece de desfrutar de quem Ele é. E teve uma fase que eu comecei, Heloísa, a fazer demais. E as coisas estavam fluindo, uma maravilha. Eu falei assim: Deus está fluindo, Deus está no negócio. Eu estava fazendo. A unção estava fazendo, as coisas estavam acontecendo. Só que chegou um momento que tudo aquilo que eu fiz e fazia para o Senhor, eu não tinha mais prazer. Sabe, começou a dar uma angústia, começou a dar uma tristeza, um cansaço. Eu entrava, às vezes, para fazer as lives, eu olhava assim e falava assim: Deus, eu não queria estar aqui. Mas eu tinha que fazer porque eu já tinha me comprometido a fazer. Então eu não fazia mais por prazer, eu estava fazendo por obrigação. E aquilo ali tomou um nível de esgotamento na minha vida que eu falei bem assim: Deus, tem alguma coisa errada. Algo está errado. E eu não vou fazer mais, porque senão aquilo que eu fizer para o Senhor não vai ser sincero. Eu prefiro sumir das redes do que entregar para o Senhor algo que não é verdadeiro. Eu lembro que a minha esposa falava assim: você não vai lá ministrar, você não vai fazer isso. Eu rejeitei tudo que você imaginar de convites. Convites que era... Eu recebi convites nessa época que era sonho de pregador. Eu pensei: meu Deus, pregar nesse lugar. Mas o que adianta eu falar, anunciar, se algo dentro de mim não estava ajustado? Eu falei assim: Deus, tem alguma coisa errada. E foi 1 mês, 2 meses. Quando chegou 2 meses e meio, eu sentei no sofá, eu estava sozinho em casa. Minha esposa tinha saído para resolver as coisas. Eu falei: Deus, aqui é eu e o Senhor. Eu não conseguia ouvir uma pregação. Eu não conseguia ouvir um louvor. Eu não conseguia ouvir nada. Nada, nada, nada. Eu não conseguia ler um livro. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu estava num nível de esgotamento que você não tem noção. Eu sentei no sofá e falei: Deus, a gente precisa colocar um ponto final nisso aqui. O que está acontecendo? Coloquei um fundo musical. E aí, de repente, entrou em uma live de um amigo meu, apóstolo Danilo Campos. E ele começou a live tocando louvor. Ele disse que é o louvor que eu gosto. É um louvor de autoria dele. E aquele louvor começou a soar, ele começou a cantar, eu comecei a ouvir. Quando eu comecei a ouvir, eu tive um encontro com o Senhor ali. Deus me visitou ali. Pensa numa pessoa que chorava igual uma criança. Mas não é aquele choro de você babar. Aquele sai ranho. Minha roupa estava toda encharcada. Isso! É que eu não ia falar do ranho, né? Mas já que você falou, saía aquele ranho, trancar o nariz, você não consegue ver aquele quebrantamento. Sabe? Aquela presença me envolvendo, e eu não conseguia parar. O sofá ficou todo molhado. Falei: meu Deus do céu. A roupa, e chorava, e babava, e sabe? Aí Deus falou assim comigo: você está fazendo muito e desfrutando pouco da minha presença. Aí eu parei. Quando eu parei, eu comecei a analisar tudo. Tinha vida de oração? Tinha. Mas eu não estava desfrutando dela. Porque eu estava fazendo demais, eu estava preocupado em fazer do que estar. E sabe, às vezes a gente começa a ir para esses lugares, por isso que a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. E eu falei: Deus, me perdoa, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, mas eu só vou voltar a fazer
depois que eu restaurar o meu altar da presença. Aleluia. Se o Senhor não for o primeiro contato que eu vou ter pela manhã, eu não vou ter contato com mais ninguém. Eu comecei a acordar de madrugada, comecei a vir pro meu lugar, trancava aqui, ficava eu e o Senhor. E eu ficava com Ele. E fico com Ele. Até o momento que Ele me permitia ministrar. E aí o Senhor falou bem assim para mim: filho, quando você trabalha numa empresa, você cumpre o que você tem que fazer. Você conhece o dono da empresa? Eu falei: não, Senhor. Ele falou: você pode até ver de longe, mas isso não significa que você tem intimidade com o dono da empresa. E eu falei: o que o senhor está querendo dizer? Aí o senhor falou assim: tem muita gente que está fazendo para mim, está trabalhando no reino, está cumprindo princípios, mas não me conhece. Meu Deus. Agora, quando você me conhece, o seu fazer é um fazer prazeroso. Você faz porque você me ama. E aí ele começou a me levar nas escrituras e mostrar toda vez, antes de Jesus fazer qualquer coisa, a palavra diz que primeiro Jesus estava com o Pai. E quando ele estava com o Pai, Deus revelava para ele o que ele deveria fazer. E mesmo Deus revelando o que Jesus precisava fazer, Jesus ainda era surpreendido pelo Pai. Jesus fazia, antes de fazer, ele entrava em oração, relacionamento. Aleluia. Depois que ele fazia o que? Ele ia para o tempo de oração. Aí às vezes a gente olha e fala assim: não, mas porque Deus me entende. Eu não tenho tempo para isso, Deus me entende. Meu irmão, se dependesse da sua vida de oração para você viver daqui em diante, você estava vivo ou você estava morto? Imagine. Forte. Se fosse depender da minha vida de oração hoje, do que eu tenho orado, Deus falasse assim: olha, você vai viver o tanto que você ora. Meu, tinha gente que tava devendo vida há muito tempo, né? Então, a vida de oração para nós que nascemos de novo, se Jesus tinha uma vida de oração, imagina a gente. Sabe o que eu acho interessante, Heloísa? É que os discípulos não perguntaram para Jesus: como que eu faço para curar os enfermos? Como fazer tudo isso, Jesus? Presta atenção, os judeus eles são um povo que gastam tempo de oração, eles oram. É verdade. Eles oram. Aí os discípulos param, olham para Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles já não tinham vida de oração? Tinham. Mas eles perceberam que a oração de Jesus era diferente. Era uma oração que tinha resultado. E aí Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Aí ele começa a dizer: orem assim. Só que perceba que a oração do Pai Nosso já se cumpriu. Eu não sei se você já percebeu, mas a oração do Pai Nosso se cumpriu. Uau. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, já veio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, já está feito. Uau. É uma oração que se cumpriu. Então Jesus estava dizendo assim: ó, eu vou ensinar vocês um modelo de oração para vocês orar. Mas quando se cumprir, será diferente. Mas o que nunca mudou foi: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto. Meu A Deus. palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nem chegou ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele nos revelou pelo seu Espírito, que esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Tem uma canção muito... É uma canção, não é um louvor. É uma canção que diz assim: ninguém explica a Deus. Pois é, o Espírito Santo explica. E ele explica muito bem. Ele te conduz. A palavra diz que ele não fala de si mesmo, mas ele falará toda a verdade, ele falará daquele que o enviou, e ele vos fará lembrar de tudo que Jesus nos disse.
A palavra diz que ele vos anunciará tudo o que vai acontecer. Queridos, o que nós precisamos para viver o sobrenatural de Deus está no relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. Está no relacionamento com o Espírito Santo. Meu irmão, se você entender isso, você vai parar de ser um caçador de profecia. Sabe, Heloísa, já vou encerrar, gente. Já vou encerrar, deixa eu ver. E orar não vai se tornar mais um fardo, vai ser prazeroso. Exatamente. Enquanto Eu não lembro, for prazeroso, é complicado, pastor. eu lembro uma vez, eu gastava esse tempo de oração, orando, mas eu queria um dia receber uma profecia, eu nunca tinha recebido. E aí eu fui num culto falando assim, olha, vai estar um profeta aí. Ele ora, ele revela e ele entrega a profecia. Eu falei, opa, é hoje que eu vou receber uma. Ninguém nunca tinha revelado a minha vida. Aí lá vai eu, todo inocente. A profecia acertou da frente, acertou de trás, acertou da esquerda e a direita, mas eu não era atingido. Já viu o versículo? E tantos cairão do seu lado. No meu caso era profecia, acertava da frente quando falava, você que tá aí, eu falava, eu? Não, do lado. Eu falei, uai, gente. É como se Deus falasse, mas tu não serás atingido. Eu voltei para casa frustrado. Eu falei, Deus, como é que pode? O Senhor falou com o meu amigo, com o outro que estava desviado, o outro que nem vai na igreja, o Senhor falou. Comigo, o Senhor não falou. Aquela noite eu chorei. Eu falei, Deus, eu só queria uma palavra. Deus falou de forma audível no meu espírito. Eu ouvi nitidamente. Você prefere que eu use alguém ou que eu fale diretamente com você? Meu Deus. Na hora eu parei. Parei de chorar, parei de soluçar. E eu falei, Deus, eu prefiro que o Senhor fale comigo. Aí o Senhor falou bem assim, não tem problema eu usar pessoas. Mas saiba que a sua intimidade te protege, te guarda. E quando eu usar pessoas é para confirmar aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Meu Deus. Levantarei homens, mulheres que vão trazer palavras, que vão confirmar coisas que eu tenho colocado na sua vida. Mas primeiro, tenha intimidade comigo. Foi algo entre... Eu não estou dizendo para você que está nos assistindo aqui que você não pode buscar uma profecia, receber uma profecia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou contando algo que aconteceu comigo. Eu sei que tem pessoas que Deus levanta profetas para falar, porque às vezes ela está com uma dificuldade de ouvir a voz de Deus e Deus usa pessoas. Quem não ama que Deus use pessoas para falar conosco? Meu irmão, é bom demais você ser pego de surpresa ali. Deus usar alguém para falar com você. Mas tem uma fonte que ela é inesgotável, que é a intimidade com o Espírito Santo. Essa fonte, ela é inesgotável. Eu vou falar uma coisa para você, Heloísa. Na hora que você começou, Obrigada pela palavra, viu? Porque eu tô. Nossa, eu tô ficando aqui, já tô cheia já, na verdade. E quero mais. Pode continuar. amém. Na hora que você começou a live, eu estava aqui ouvindo, estava prestando atenção, e Deus me deu uma visão. E eu via um campo de trigo pronto para ser colhido. Muito grande, amplo, nossa, enorme. E eu fiquei olhando para aquele campo e aparecia uma pessoa ali. E eu começava a olhar e essa pessoa passava as mãos sobre o trigo, sabe? Começava a passar a mão e eu olhando assim. E eu ouvi uma voz dizendo: tempo de colheita. Meu Deus. Tempo de colheita. Tô todo arrepiado aqui. E eu falei, e Deus falava assim: tempo de colheita. Eu falei, Deus, é eu? Para quem que é? Era como se Deus fizesse um zoom, fez assim, ó, e ampliou. Quando ele deu o zoom, eu via você nesse campo. Eu via você passando as mãos, passando a mão sobre esses trigos, olhava para um lado, olhava para o outro. Tempo de colheita, tempo de honra. Aleluia. Esse tempo está vindo sobre a sua vida, Amém. sabe? E aquela visão ela continuava e você começava a caminhar por esse campo.
Conforme você ia caminhando, o cenário ia mudando. De repente você estava num lugar que tinha muitos, mas muitos girassóis. Nossa. Eu via você com um chapéu de palha, sabe? Aquele que o pessoal usa para tirar foto nos momentos. E eu via você andando para lá e para lá, e você ficava dançando no meio. Eu falava, Jesus, ela vai acabar com os pés de girassol. É a minha preocupação. E você corria para cá, corria para lá. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falou assim, eu estou dando liberdade para ela no espírito. Aleluia. E aquele girassol, o Senhor falava assim, olha, o girassol, você já percebeu que ele aponta para o sol? Fala para ela que enquanto ela estiver focado em mim, na minha justiça, eu for o centro dela, ela tem liberdade no espírito. Meu Deus, obrigado. Levarei ela em diversos lugares. Trarei conexões. Trarei tempo de honra. Tem palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Deus está quebrando isso. Deus está quebrando isso. Deus trará um tempo de aceleramento sobrenatural sobre a sua vida. Amém. Tempo de aceleramento. E sabe, eu vejo Deus tocando nas suas emoções. Eu vejo Deus tocando no seu coração. Tem muitas coisas que são feridas escondidas, tampadas. Ainda tem casca. Deus vai arrancar isso. Amém. Deus vai liberar um bálsamo sobre você. Amém. Seu lema vai ser curadas para curar, literalmente. É verdade, irmão. É Deus vai verdade. te colocar no meio de pessoas que você nunca imaginou. Aleluia. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Desde lugares grandes a lugares pequenos. Porque você decidiu se tornar uma resposta de Deus nas mãos dele. Deus, ele vai mover. Eu não sei quantas nações você já pisou na sua vida. Só que você pisou em nações sem ele. Agora você vai pisar em nações com ele. Aleluia. Deus vai te levar para visitar pessoas que você conheceu lá atrás. Só que você vai chegar diferente. E você vai ser um alcance de Deus para tocar essas pessoas. Amém. Eu vejo você liderando mulheres. Você liderando movimentos, não só na nossa nação, mas principalmente fora. Eu via como se você estabelecesse bases em vários lugares. Deus vai soprar. Já está soprando. Deus está movendo. Você tem se exposto a várias unções. E essas unções, elas têm se agregado àquilo que Deus te chamou. E Deus tem te despertado em várias áreas. Mas vai chegar um momento. Imagina só, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Imagine que você é uma garrafinha de Coca-Cola. Tá ali, tem o gás, só que ainda tá tampada. Deus vai chacoalhar você para quando ele tirar a tampa, você fazer assim, ó, Uau. respingar para todo lado. Aleluia. Você tem passado por um tempo de preparo no espírito. Deus tem ativado você, Deus tem despertado você, mas ao mesmo tempo Deus está chacoalhando. E vai chegar um momento que a pressão daquilo que Deus tem colocado dentro de você é tão grande, que a tampa não vai suportar. E aí, como diz Luiz Hermínio, não é a tampa voando, é o fundo caindo. Vai, ó, para todo lado. Deus está fazendo isso. Amém. Deus Eu está creio. fazendo isso. O Senhor tem liberado anjos para caminhar contigo. Amém. Eu vejo anjos de provisão. Anjos de provisão. Interessante que anjos de provisão, ele não fala somente de recursos vindos, mas ele fala de conexões que vão gerar oportunidades, eles vão gerar acessos para que haja cumprimento de propósito. Deus vai levantar pessoas que vão se conectar a você e elas serão resposta de Deus para cumprimento de propósito na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Recebe aí. Amém. Eu recebo, agradeço, tomo posse Amém. e me permita
falar algo que o Senhor me mostrou sobre a sua vida agora, quando você estava, né, entregando essas bênçãos na minha vida. Realmente, tudo isso que você falou aí é verdade. Eu Amém. fiz um. Aqui, as pessoas que estão aqui, eu acho que poucas conhecem de onde Deus me tirou, né? Eu vim mesmo do lado de lá, do lado das trevas. Eu era uma serva nas mãos de Satanás. E quando eu realmente decidi entregar minha vida para Jesus, que ele apareceu para mim lá num país muçulmano, onde não se pode falar de Cristo, eu fiz uma aliança com ele. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não me deixe. Se eu sair da rota que o Senhor tem preparado para mim, Pai, me tire da terra, me recolha. Mas não me deixe viver uma vida mais ou menos, ou ser uma pessoa mais ou menos, ou ser uma pessoa que te serve de que sou morna, não me deixe, Pai. Porque eu servi as trevas em grande. Eu era uma serva na mão de Satanás. Então, quando eu me converti, eu disse, Senhor, se é para te servir, se é para ser tua filha, amiga e serva, eu quero ser por completo. Não me deixe ser meia boca. Eu vou usar esse termo chulo. E no dia quando eu tiver sair, que eu sair da rota, que eu quiser sair, Pai, me recolha. Não me deixe ficar aqui. Porque eu não posso viver no mais ou menos. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele dá as coisas muito rápido. Mas quando ele toma até o que ele não deu. Então, tudo isso que você falou, e você falou aqui, não foi só para mim. Foi para as pessoas que estão aqui e as que vão ver depois. Tem muita gente, a maioria vai ver depois. Se você não buscar intimidade, muita gente diz assim, não, eu tenho intimidade com Deus, mas a maioria que diz que tem, não tem. É só para fazer bonito nas redes sociais, fazer bonito numa administração, mas o Senhor te vê. Então não faça só bonito para o povo e para Deus você não está sendo verdadeiro. Porque Deus é amor, mas ele também é justo. E quando você estava falando, o Senhor abriu minha visão e eu vi você numa mesa cheia de homens. Homens importantes com roupas de gravata, de terno. E nessa mesa era uma mesa redonda, uma mesa não era redonda, era oval. Cheio de pessoas, de homens. E você estava para assinar alguns papéis. Depois o Senhor me mostrou duas chaves. E dessas chaves veio o nome Oportunidades e Conexões. Amém. E aí o Senhor foi me mostrando mais um pouco sobre você nessa mesa e vindo como se fosse... Eu vi você assinando papéis. Papéis que vão ser contratos, que vão vir conexões na sua vida. Amém. Porque o seu chamado é muito grande. Você não tem nem noção da grandiosidade do que o Senhor quer e vai fazer através da sua vida. Amém. E essa mesa tinha muito nome. Você tá... Então, o Senhor vai te colocar em mesas que você nem imagina. Eu creio. E vai trazer conexões para sua vida, que vai te levar a lugares que você quando você chegar no lugar, você vai dizer assim, meu Deus. Amém. Amém? Amém. Então, Creio e recebo. eu vou só até aqui. E tem uma moça aqui, que eu não lembro o nome dela. Tem uma moça aqui que colocou assim: eu tô querendo me separar, mas não sei se é de Deus ou se é do diabo que tá me influenciando.
Se você, pastor, quiser responder como você é casado, eu prefiro deixar esse. Vou passar o bastão para você, se você quiser responder essa questão. Você vai jogar a bomba para mim. Vou jogar a bomba para você. Porque você é casado, você tem mais propriedade para falar disso. Uhum, sim. Né? Eu posso falar de acordo com as escrituras, eu vou falar sempre o que está escrito. Mas eu Sim. não sou casada. Eu não posso falar daquilo que eu não estou vivendo. Sim. Então, eu não lembro o nome da moça, mas ela falou assim: eu tô querendo deixar o meu marido e não sei se isso é Deus que está me influenciando ou é Satanás. Uhum. Então, se você quiser responder, amém. Se você não quiser também, Eu fique vou à vontade. responder conforme a palavra. Amém. Tá? Amém. A palavra diz assim: o que Deus uniu não separe o homem. Deus não tem propósito na separação. Deus não tem propósito na separação. Deus nunca uniu o homem e a mulher com o propósito de lá na frente eles separar. Agora, a questão é, dentro de um relacionamento, a palavra vai falar sobre o divórcio e sobre a carta de repúdio. Então, assim, eu não posso caracterizar somente baseado no comentário dela que é Deus ou que é o diabo. Sim? Porque eu não sei o que ela vive. Hoje não estou dizendo que é o caso dela, mas hoje a nossa geração ela tem se unido, não é no intuito de formar uma aliança, ela tem se unido no intuito de benefícios. Então tem muita gente que tem entrado em relacionamentos, em casamentos, sem direções, sem instruções de Deus, apenas em troca de algo, de um benefício que eu vou receber. Quando isso acontece, a gente vai ver, olha só, o maior índice de divórcio. Licença, pastor. Sim. Eu abri aqui a mensagem dela. Ela falou assim: Aham. sinto que preciso abrir mão do meu casamento, mas como saber se é realmente a vontade de Deus ou demônios? Entendi. Pronto. Olha, esse tipo a gente tem que sentar, na verdade, né? A gente precisa sentar, porque o que acontece? Não tem como caracterizar assim, do nada, queridos. Não tem como eu dizer, ó, é Deus, é o diabo. Primeiro, eu creio que Deus restaura casamento. Acabou. Eu creio que a união é de Deus. Agora, para que uma união ela seja frutífera, primeira coisa, precisa ter concordância entre os dois. Segunda coisa, você sempre vai ter que abrir mão de algo. Tem momentos que eu abro mão de algo por causa da minha esposa, tem momentos que ela abre mão de algo por causa de mim. Então tem que ter esse equilíbrio, essa parceria, né? Então, como eu disse, biblicamente, o que Deus uniu não separe o homem. Agora, se houver traição, se houver adultério, já é outra história, é algo diferente. Mas se não tem, eu fico com o que a palavra diz. Então eu não vou dar uma resposta direta assim. Se você tiver, acho que o nome dela é Dani, né? Dani, Isso. se você tiver um pastor, eu te recomendo você ir até esse pastor, tá? Você conversar com ele. Porque muitas das vezes pode ser setas que o diabo está lançando sobre a sua vida, para gerar separação, rompimento, né? Então a gente precisa se mover debaixo de uma direção do Espírito Santo, tá? Então eu não tenho uma resposta para você a não ser aquilo que a Bíblia diz. Eu não sei o que você vive, o que você passa, como é o seu relacionamento, para dizer bem assim, olha, Deus é o diabo. Mas eu fico com o que a palavra diz. Eu ainda creio que Deus restaura, que Deus transforma. Eu vejo testemunhos sobre isso, tá? E assim por diante. Não tenho aqui. Eu moro na roça. Que lugar que você mora? Qual cidade? Qual estado? Tente se conectar a um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai cuidar de você, que vai pastorear você. Muitas das vezes o que você está precisando é de alguém que vai cuidar de você, que vai pastorear você. Amém? Amém. Amém. Acho que ela não falou ainda de onde é que ela mora. E tem mais uma. Piauí. Piauí. É longe, hein? Não, E quente. é longe.
Longe e quente. E Interior Dani, do você que Piauí. está congregando, Eu acho que ela não tá não, Heloísa, porque ela disse que ela mora na roça, né? Qual que é a cidade do Piauí que você mora? Te damos louvor, Jesus. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. amém, amém. Curral Novo, Piauí. Esse nome não me é estranho. Nunca ouvi, não. Então, o que que eu te recomendo, Dani? Procura um homem, uma mulher de Deus, para que para que você possa se conectar. Entende? Para que você possa se conectar, para que você possa ser pastoreada, para que você possa ser cuidado. Isso aí na sua cidade não tem próximo a você. Graças a Deus, hoje a gente tem a internet que nos possibilita nos conectar, né, com alguns ministérios. Então, procura um que o Senhor vai testificar o seu coração. E você vê ali que é uma mulher de Deus, um homem de Deus sincero, sincero. E busque ser cuidada. Né? Abra o seu coração. Permita que o Senhor cuide de você. Amém? Amém. Nós vamos fazer agora uma oração. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração. A Fernanda está pedindo agora oração por libertação. Eu lembro também o nome dela. Ela estava logo no início das mensagens. E o Senhor me mostrou que ela precisa liberar perdão sobre a vida de alguém que a traiu. E eu sei o quanto é difícil quando você é traído, né? A gente nunca está pronto, mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, essas coisas vão acontecer. E a traição vem de onde a gente menos espera, que são das pessoas próximas. E dói muito. A traição é algo que dói muito, mas é necessário nós perdoarmos. Se você não perdoa, não tem como, você não consegue avançar no reino de Deus. Não tem como avançar porque você está preso ali a um perdão, a um veneno que você próprio está tomando. Exatamente. Então, quando eu fui liberto, para vocês, só para vocês terem noção, a gente já vai finalizar. A libertação que foi feita em mim, porque tinha muito demônio, foi uma tarde inteira para expulsar as castas que tinha em mim, as legiões. Os demônios só saíram quando eu liberei perdão. Enquanto eu não liberasse, eles não saíam, porque eles tinham uma porta aberta ali, que era a legalidade. Então tem uma moça aqui, que eu não lembro o nome dela, eu não lembro como é o seu nome, mas também não vou te expor. Perdoe a pessoa que te traiu. Libere esse perdão, libere esse veneno que não é para você tomar. E feche as legalidades. Porque o rancor é uma arma poderosa nas mãos do nosso inimigo. Através do rancor eu tive câncer. Através do rancor eu tive feridas emocionais que, para curar, primeiramente foi liberando o perdão. E eu sei que não é fácil, mas é possível. Tudo é possível. Então, se você está aqui ainda, eu não sei se essa moça está aqui. Se você tiver, em nome de Jesus, se você quiser, me chama para a gente conversar. E eu estou aqui para poder te ajudar a você a liberar e você se livrar disso aí, que não é para você estar vivendo. É para você. Deus quer que a gente avance. Mas para avançar, eu preciso perdoar. E perdão não é um sentimento, primeiro é uma decisão. Primeiro eu decido. Exatamente. Amém? Tinha um Então, rapaz que estava aqui na live, nome um pouquinho diferente, o jeito da escrita, né? Wesley Martins, ele tá aí ainda? é o pastor Wesley. Ele é pastor. É, Conheço eu não já. conheço ele, não.
Não me ajude a profetizar, por favor. Ele está aí ainda? Eu não sei se ele tá, Wesley eu não sei. Pastor Martins. Wesley, se você tiver. Se você tiver, dá um glória aí. Dá um sinal, manda um fogo, uma labareda. Eita, glória! Deixa eu ver Faz aqui. alguma coisa aí. Só um Faz um minuto. barulho santo. Wesley.